Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo que nos mostrou a importância que os Salmos têm no nosso crescimento espiritual. Quando você abre o livro dos Salmos, você logo recebe uma orientação para ser bem-sucedido. No Salmo de número 1, está escrito que você será bem-sucedido se você não ouvir, não andar no conselho dos ímpios, não se deter, não parar no caminho dos pecadores e não ficar sentado junto com os escarnecedores. Mas, ao contrário disso, meditar na lei do Senhor dia e noite para colocar em prática. Se você meditar na lei do Senhor dia e noite, meditando sempre nela e colocá-la em prática, você será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas tem folhas que nunca secam e dá o seu fruto na estação própria. Ter folhas que nunca secam significa que sempre terá fé, amor, paciência, esperança, confiança e será sempre renovado com essas bênçãos de Deus. E dizer que dá o seu fruto na estação própria quer dizer que na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta e na velhice e até depois da morte dará o seu fruto. O fruto que Deus deseja de cada um de nós é que nós sigamos a Ele e que no final da vida nós possamos morar com Ele na eternidade. E você só mora com Ele na eternidade se ao longo da sua vida nessa terra você decidiu receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador e seguiu nos mandamentos dele, tendo relacionamento e amizade com ele. Você não recebe na sua casa quem não anda com você, quem não é seu amigo, quem não dialoga com você, aquela pessoa que você não conhece, mas você convida para entrar na sua casa somente aquelas pessoas que você conhece, que você sabe que estão do seu lado. Deus também não pode chamar para o reino dele na eternidade aqueles que não o conhecem, que nunca andaram com ele, nunca se relacionaram com ele. Por isso que, se você medita na lei do Senhor de dia e de noite, você está fazendo parte dos amigos de Deus. Você está conhecendo esse seu amigo, que é Deus, e se aproximando dele para poder entrar no reino dele quando você partir dessa vida para a eternidade. A nossa vida nessa terra é limitada. Nós somos mortais. Vivemos em média de 70 anos e quando alguns chegam até 80, por causa da sua força, por causa da sua robustez, têm os seus últimos anos com cansaço, com enfado, mas o Senhor, para ele, 1000 anos são como a vigília que passou, são como um único dia. Nós somos como a erva do campo, que nasce, floresce e depois se seca e é lançada no forno. Moisés escreveu sobre essa nossa realidade da mortalidade no Salmo de número 90. Lá ele escreveu justamente isso, que a duração da nossa vida na Terra é de 70 anos e quando alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, têm muitos anos de cansaço e enfado, mas para o Senhor, 1000 anos são como a noite que passou. E que a nossa vida é como a erva do campo que cresce, floresce, logo se seca e é lançada no forno, e por isso Moisés fez um pedido no Salmo de número 90. Ele disse: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. O que ele pede é que cada dia Deus dê a ele sabedoria, para que ele possa seguir até o final da vida e entrar no reino de Deus. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Preciosa é a vida dos santos. Você
lê no Salmo 116 que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Por que ele tem prazer na morte dos seus santos? Porque ele sabe que aquele que parte dessa vida, com ele, vai estar para sempre com ele. Por isso que o Salmo 116 fala que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. A palavra santo significa separado. Aqueles que se separam desse mundo, meditando na palavra para colocá-la em prática, deixando as coisas dessa terra e prestando atenção para cumprir aquilo que a lei de Deus ordena, estão se separando do mundo e sendo santos a Deus. Esses, Deus diz que a alma deles é preciosa para ele, por isso ele tem prazer na morte dos seus santos. Quando um santo falece desse mundo, Deus sabe, estará comigo na eternidade, estará comigo para sempre. Como você tem seguido a sua vida? Você tem meditado na lei do Senhor para colocá-la em prática? O livro de Salmos, além de mostrar logo de início o caminho do sucesso, ele mostra ao longo dos 150 salmos que Deus está com você, mesmo quando você está sendo perseguido por muitos inimigos. No Salmo de número 3 está escrito que havia muitos inimigos correndo atrás de Davi, mas ele escreve no final do Salmo de número 3: Eu, porém, ou seja, apesar de tudo isso, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. No Salmo de número 20, está escrito que muitas pessoas confiam em carros e outras confiam nos seus cavalos, mas o povo de Deus faz menção do nome do Senhor. No Salmo 42 está escrito: Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei, mesmo que eu esteja abatido. No Salmo 46 está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus está bem presente na hora da angústia. No Salmo 74 está escrito: O Senhor nos castigou, mas ele nos aceitou novamente. Então o castigo foi dado para que nós pudéssemos nos voltar para Deus. Se você cometer algum pecado, mesmo que seja muito grave, Deus perdoa você quando você se arrepende. O Salmo 51 mostra que Davi cometeu um adultério e depois um homicídio. Ele matou o marido da esposa com quem ele se deitou. E ele escreveu o Salmo 51 dizendo: Deus, a minha mãe me concebeu em pecado. Então eu peço, livra-me dos crimes de sangue, que eu não faça mais isso. E ele pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele pediu para Deus criar nele um coração puro, porque ele reconheceu que o coração dele estava impuro, cheio de coisas ruins, mas ele pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito que não se abala para o lado do mal, para fazer as coisas erradas, para ficar longe de Deus. E o livro de Salmos termina no Salmo 150 dizendo: Louvai ao Senhor. Todos os que estão na terra louvem ao Senhor. Louvai ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Porque o livro de Salmos ele nos acompanha ao longo da vida. Ele tem uma grande extensão. É um livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 textos. Então você pode manter uma amizade, comunhão com Deus durante 150 dias, lendo um salmo por dia. Você cobre
praticamente a metade do ano. Se você ler os Salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias. Todos os dias recebendo uma mensagem que dá força e que faz você lembrar que, seja na angústia, no abatimento, na tristeza ou na doença, Ele está com você. O Salmo 38 fala de alguém que estava doente e que estava na cama e que muitas pessoas estavam desejando o mal dele, mas ele sabia que o Senhor estava com ele naquele momento, dando saúde e força para que ele passasse por aquele momento. E nos momentos em que você comemora com festas e celebra pelas vitórias, também nós adoramos ao Senhor. O Salmo de número 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, sirvam a Ele com alegria, apresentem-se a Ele com canto. O Salmo de número 105 mostra o povo de Israel contando as maravilhas que Deus fez entre o seu povo, contando as inúmeras bênçãos que eles receberam ao longo da vida. O Salmo de número 107 também fala: louvem ao Senhor por muitas bênçãos que Ele nos tem dado. Então, o livro de Salmos é um livro de relacionamento pessoal com Deus, que nos dá essa aproximação de Deus. Quando você se sente desamparado, o Salmo 27, no verso 10 diz: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Senhor estará contigo. Quando você se sentir cercado de todos os lados, o Senhor te colocará num alto retiro, porque você conhece o nome dele. Isso está no Salmo 91. Quando você estiver cercado e não souber como se defender, o Senhor é o seu escudo, como diz no Salmo de número 18. Ele é o seu escudo. Se você está sem um caminho certo, o Salmo 18 diz: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, ele é o escudo para os que nele confiam. Ele tem o caminho certo para mostrar a você. Por tudo isso, o livro de Salmos é um livro de louvores a Deus, tanto que no original, no texto hebraico, o livro de Salmos se chama Tehillim, se escreve Tehillim, e Tehillim quer dizer louvores. Eles louvam a Deus em todos os momentos da vida, independentemente das circunstâncias que estejam à volta deles, eles sempre louvam ao Senhor. E o livro de Salmos traz esse convite, essa oportunidade de louvar a Deus em todos os momentos, porque o Senhor é sempre bom e a benignidade dele dura para sempre. Você pode ler o Salmo 103 e o Salmo 104. Nesses dois salmos, você vê vários motivos pelos quais o Senhor tem a sua benignidade, quer dizer, a sua capacidade de fazer o bem para nós em todos os momentos. Então vamos ler hoje o Salmo de número 108. Você está vendo na tela Salmos, capítulo 108, mas quando você fala de um salmo específico, você fala no singular. Então você fala Salmo 108 ou Salmo de número 108. O livro de Salmos não tem capítulos. Aqui nessa tela está aparecendo o capítulo porque estamos usando uma Bíblia digital, que é uma Bíblia que é de ensinamento. Então ela coloca capítulo só por uma questão de organização. Mas o livro de Salmos não tem capítulos. O livro de Salmos é uma coletânea, é uma coleção, onde o povo judeu reuniu aquilo que foi escrito por vários homens nos seus relacionamentos com Deus e que deixaram registradas essas orações, lamentações, cânticos de louvor, pedidos de ajuda para Deus, clamor para auxílio na doença e que foram registrados porque mostraram a confiança desses homens no Senhor.
Então, o livro de Salmos ele é uma coletânea de vários autores. O livro de Salmos não tem um autor só. O rei Davi foi o que mais escreveu salmos. Quando não se sabe quem é o autor de um salmo, costuma-se dizer, foi Davi que escreveu. Mas tem muitos salmos que são de autores anônimos, que talvez tenham sido sacerdotes, que escreveram o salmo relatando o momento da vida que estavam passando e que ficou registrado e estava no templo e foi compilado, ou seja, colocado junto no texto para a formação dessa coleção de, de experiências com Deus. Essa reunião, pelo fato de ter sido feita pelos homens, não significa que o livro de Salmos não é palavra de Deus. Foi o próprio Deus que organizou cada, cada coletânea, cada salmo que foi coletado, para que se formasse o livro dos Salmos. E no livro de Salmos, você recebe força em Deus. O Salmo 108, vamos ler aqui, o Salmo 108. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. 2. Despertai, saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. 3. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Então aqui nós estamos usando essas cores de maneira intencional. É proposital o uso das cores para separar a estrutura dos salmos. Então a primeira parte, o versículo 1 até o versículo 3, o salmista está dizendo: eu estou pronto para louvar ao Senhor. Eu estou pronto para pegar os instrumentos musicais. Versículo 2: despertai, saltério e harpa. Eu despertarei ao romper da alva. Eu estou pronto para usar os instrumentos musicais para louvar a Deus. E eu vou louvar a Deus entre os povos. Eu vou louvar a Deus entre as nações. Eu vou louvar a Deus no meio de todos, publicamente, sem ter vergonha nenhuma de dizer que eu sou dele. Uma aplicação prática desses 3 primeiros versículos. Você, quando desperta, agradece a Deus por tudo que você tem recebido? Você está disposto, está disposta a logo pela manhã se colocar em oração, agradecer a Deus por todas as bênçãos, pelas bênçãos que tem recebido? Então, essa é uma primeira aplicação. Uma segunda aplicação, você fala a respeito de Deus para as pessoas à sua volta? Não necessariamente você precisa falar com palavras, mas as suas atitudes, os seus comportamentos mostram que você é um cristão? Porque aqui, nos versículos 1 a 3 do Salmo 108, ele está dizendo: eu estou preparado, eu estou pronto para pegar os instrumentos musicais e louvar a Deus, e para louvar a Deus entre as nações, entre as pessoas ao meu redor, eu vou louvar ao Senhor. Agora vem a segunda parte. Por que que nós louvamos ao Senhor? Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus. A benignidade, a capacidade de Deus de realizar o bem em nosso favor vai além dos céus. Ele está sempre pronto para nos abençoar. E a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Quando Deus diz uma palavra, ele é verdadeiro, ele realmente cumpre. Ele quer dar o bem para nós, e quando ele fala uma palavra, ela é verdadeira. Ele cumpre a palavra. Então ele está dizendo: é por isso que eu louvarei ao Senhor entre todos os povos. Porque ele sempre quer fazer o bem para nós, e ele sempre fala a verdade. Pode ser que até o seu pai ou a sua mãe prometam alguma coisa e falhem na promessa que fizeram, mas ele não falha. Versículo 5: exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. 6. Para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. A destra é a mão direita,
que é a mão que na maioria das pessoas é a mão mais forte. Então ele está dizendo que o Senhor se levante e que ele mostre a sua força para dar a proteção ao seu povo, para que o seu povo seja livre. Agora é por isso que louvamos ao Senhor, porque ele é benigno, faz o bem, ele é verdadeiro, ele promete, ele cumpre, e o poder dele é maior do que toda a força e todo o poder que possam existir na terra. Como diz o Salmo de número 20, uns confiam em carros, outros nos cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Versículo lembrei aqui também do Salmo 121. Ele não dorme. Aquele que nos guarda, ele não dorme. Então ele é mais poderoso do que carros, é mais poderoso do que cavalos. E o Salmo 121 fala, ele não dorme. A proteção dele é constante. Versículo 7. Deus falou no seu santuário. Eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. 8. Meu é Galaade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. 9. Moabe a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Nesses 3 versículos que estão aqui em azul, o 7, o 8 e o 9, Deus está falando na sua casa. O santuário é a casa de Deus. Deus, na casa dele, fala para nós o seguinte: eu me regozijarei. Significa eu terei um regozo. Regozijar é regozar. Significa gozar de volta. Significa ter alegria. Então o Senhor, Deus falou no seu santuário, eu vou ter alegria. Eu vou ter alegria porque eu repartirei a Siquém. Siquém era um território próximo de Israel. Então ele fala assim, eu posso pegar qualquer terra e eu posso dividir e repartir como eu quiser. Medirei o vale de Sucote. O vale de Sucote também era uma localidade ali próxima. Ele está dizendo, eu posso dividir a terra e eu posso medir toda a terra. Versículo 8, meu é Gileade, meu é Manassés. Gileade e Manassés eram territórios de Israel. Deus está dizendo, eu sou dono dessas terras. Efraim é a força da minha cabeça. Efraim era uma região que ficava no norte. Deus está dizendo, eu domino sobre o norte. Judá, o meu legislador. Judá era uma região que ficava no sul. Então Deus está dizendo aqui para nós, eu tenho o domínio, eu reparto Siquém, eu faço a medida do vale de Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés, a parte do norte que é Efraim, eu uso como força da minha cabeça. Judá, que fica na região do sul, é onde ficava a cidade de Jerusalém. Então quando ele fala aqui, Judá, o meu legislador, era de Judá que saíam as leis. Deus está dizendo, sou eu que faço as leis que estão regendo a terra aqui de vocês. Aí no 9, Moabe, a minha bacia de lavar. Moabe era um território do lado de Israel. Deus está dizendo que quando ele queria fazer justiça, ele colocava o povo em Moabe, fora da sua terra, para lavar o seu povo. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Edom era uma região que ficava no norte também. Deus está dizendo, se qualquer terra que existe, qualquer território, eu coloco o meu sapato em cima. Eu tenho o domínio, eu tenho o governo. Sobre a Filístia jubilarei. Filístia era o povo de onde vinha o gigante Golias, os filisteus, que eram os inimigos dos israelitas. Deus está falando assim, sobre a Filístia jubilarei, ou seja, eu vou ter alegria sobre a Filístia, eu vou vencê-los. Esse trecho dos versículos 7, 8 e 9 estão dizendo para nós, Deus tem
o domínio sobre a terra. No Salmo 24, no versículo 1, está escrito assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Então aqui, no 7, no 8 e no 9, ele está dizendo: Eu tenho o domínio sobre todas as partes do mundo e sobre a terra. Agora aqui no versículo 10. No versículo 10, o salmista, ele faz uma pergunta: Quem me levará à cidade forte? Ou seja, quem vai me levar na cidade que está protegida e que eu preciso tomar aquela cidade? Quem que vai comigo até lá para tomar aquela cidade? Quem me guiará até Edom? Edom era o território que ficava na região do norte. Quem vai me levar até lá? Versículo 11: Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Então ele está fazendo aqui, são perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você faz, mas que você já sabe a resposta. E todo mundo que está ouvindo também sabe a resposta. Então, eu apresento, por exemplo, o céu, eu abro a janela, o céu está azul e eu digo para todo mundo: por acaso o céu não está azul? Eu estou fazendo uma pergunta retórica. Eu abro a janela, o céu está azul, todos que estão na sala estão vendo que o céu está azul e eu faço a pergunta: por acaso o céu não está azul? Então é uma forma de chamar a atenção. Então aqui no versículo 10, o salmista está dizendo: Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Versículo 11: Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Então ele está dizendo: quem é que vai me levar até lá? A gente já sabe, é Deus que vai com a gente. A gente já sabe que Deus nos rejeitou e fez com que nós ficássemos passando uma luta com Edom. Mas é o próprio Deus que vai nos levar até Edom e vai nos dar a vitória sobre eles. É Deus que vai na frente do nosso exército. É Deus, e a gente já sabe que é Deus que está conosco. Então, versículo 12. Agora, no versículo 12, ele faz o pedido: dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Então ele está dizendo, é inútil, é vão, sem valor, o socorro da parte do homem. Porque, no versículo 13, é em Deus que nós faremos proezas, pois ele calcará os pés os nossos inimigos. Então é Deus que pisa nos nossos inimigos. Eles estavam com uma batalha com Edom. E ele, nesse salmo, ele vai dizer: eu estou com o meu coração preparado para louvar a Deus, porque o Senhor é sempre bom. Então eu vou usar os instrumentos musicais para louvá-lo e vou louvá-lo entre todos os povos. Essa é a primeira parte, versículo 1 ao 3. Por que eu vou louvar a Deus? Versículos 4, 5 e 6. Porque a benignidade dele é acima do céu, a verdade dele é realmente verdadeira, ele fala, ele cumpre, e quando ele levanta a destra dele, ele dá livramento para o seu povo. Eu também louvarei a Deus, porque ele tem o domínio sobre toda a terra. Ele reparte Siquém, ele mede o vale de Sucote, ele é o dono de Galaade. Em outras versões aqui, Galaade fala de Gileade. Então ele é o dono de Gileade, de Manassés, de Efraim, de Judá. Ele faz Efraim ser a força da cabeça dele. Ele faz com que Judá, onde está Jerusalém, de onde saem as leis, saiam leis que sejam justas. Ele usa o território vizinho de Moabe para tratar o seu povo, e sobre Edom ele lança o sapato, ele pisa em Edom. E ele também domina sobre a Filístia, ele domina sobre todos os inimigos do povo, do seu povo. Então ele
Quem é que está conosco? É Deus que está conosco. Então nós vamos fazer uma oração para Ele. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. E é em Deus que nós faremos proezas, pois é Ele que calcará aos pés os nossos inimigos. Essa é a meditação do Salmo 108. Se você está sendo cercado por inimigos, se parece que existem pessoas ao seu redor que são mais fortes que você, saiba que Deus tem todo o domínio, todo o poder, todo o governo sobre todas as circunstâncias e é Ele que você deve buscar e é Ele que você deve louvar e é somente a Ele que você deve honrar, porque é dele que vem a sua resposta e vem a sua vitória. Guarde o último versículo. É em Deus faremos proezas. Em Deus você faz o que você acha que não consegue, pois é Ele que calcará aos pés os nossos inimigos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Continue meditando nos Salmos e aprofundando a sua confiança no relacionamento com Deus. E se você ainda não recebeu a Deus, procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que toda adoração é somente a Ele e siga as orientações para ser da família de Deus. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre, grandemente, com a graça e paz, saúde, força, renovação e restauração dele. Amém e graças a Deus, amém.